Olá, queridos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Dia a Dia com a Palavra. Eu sou o Padre Renato Andrade e quero pedir licença a você para chegar à sua casa, ao seu coração, através da palavra do Evangelho de hoje. Hoje, quarta-feira, 16 de fevereiro. E o Evangelho que vamos meditar no dia de hoje é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ofereçamos a Deus o nosso dia, entregando a Ele as nossas ações, consagrando tudo que vamos viver no dia de hoje. Eu vos adoro, meu Deus, e vos amo de todo o coração. Dou-vos graças por me terdes criado, feito cristão, conservado nesta noite. Ofereço-vos as ações deste dia. Fazei que sejam todas segundo a vossa santa vontade, para a maior glória vossa. Preservai-me do pecado, de todo o mal. A vossa graça seja sempre comigo e com todos os que me são caros. Amém. Invoquemos, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus, pedindo a Ele todo o conselho, toda a sabedoria, pedindo os dons desse mesmo Espírito. Digamos juntos: Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E assim vamos ouvir o Evangelho de hoje, Marcos capítulo 8, versículos de 22 a 26. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam. Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele começou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa. Ele disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e queridas irmãs, estamos aqui no Evangelho de Marcos, fazendo essa leitura seguida do Evangelho de Marcos. E nesse trecho, como no caso do surdo-mudo, do Evangelho que vimos ontem, também aqui Jesus se serve de um gesto simbólico para realizar o seu milagre. Muito interessante essa forma de Jesus agir. Mais uma vez, ele toma aquele enfermo pela mão e leva-o para fora do povoado. Assim como no gesto do surdo-mudo, ele também tinha tirado o homem do meio da multidão. E por que isso é importante? Porque para pensarmos que a fé tem esse caráter pessoal, essa dimensão de encontro dialogal entre o homem e Deus. Jesus quer falar conosco a sós. Jesus quer ter um encontro conosco pessoalmente. Por isso esse gesto de tomá-lo pela mão, levá-lo para fora do povoado. Aqui, a cura desse cego é mais um sinal messiânico. Mais um sinal
que comprova que Jesus é o Messias esperado, cumprindo as profecias. Multiplica os pães, os surdos ouvem, os cegos agora enxergam, os mudos falam. Jesus vai somando, acumulando esses sinais messiânicos. Mas, ao mesmo tempo, o mistério do seu ministério, o mistério da sua missão nesse mundo, Jesus quer evitar aquela febre messiânica. Por isso ele pede a esse homem agora curado, não entres novamente no povoado. É muito linda, meus irmãos, a palavra do Evangelho, que vai nos mostrando isso, Jesus pegando esse cego pela mão. E diz ainda o texto que ele coloca saliva nos olhos desse cego. Eu já expliquei no Evangelho dos surdos do mundo antigo, que acreditava que na saliva, tendo esses dois elementos, a água e o ar, para muitos povos antigos, a saliva era tida como terapêutica. E ali Jesus tocando simbolicamente com a saliva nos olhos daquele homem, ele agora a cura da sua visão. O texto nos mostra que a cura acontece em dois momentos. Parece ser uma cura parcial no primeiro momento, em que ele vê as pessoas andando como árvores. E depois Jesus põe as mãos sobre ele, sobre os olhos dele, e ele passa a enxergar claramente. É muito linda essa passagem em que a gente vai vendo essa pedagogia de Deus em agir conosco. O processo da cura em duas etapas. Aqui, a beleza do tato de Jesus, tocando naquele homem. A comunicação de Jesus que se dá de forma tão expressiva. Vale a pena notar também que esse homem não era cego de nascença, como aquele citado no capítulo 9 do Evangelho de João, porque ele sabe identificar as figuras como árvores aqui no Evangelho. É interessante, né? Como esse homem já tinha conhecido alguma vez árvores, ele sabia distinguir o que eram homens e o que eram árvores. E ele vai manifestando para Jesus como ele está vendo. Duas etapas. O processo começa com aquele toque da saliva, depois com as mãos sobre os olhos, e ele começa a enxergar claramente. Marcos escreve no Evangelho insistindo nisso, ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Meus irmãos, esse é mais um fato histórico, narrado pelos Evangelhos, de Jesus passando nesse mundo, manifestando a sua graça. Mas essas graças, esses milagres, esses prodígios, não ficaram no passado. Jesus está aqui no meio de nós hoje. E nós devemos também, diante dele, apresentar a nossa cegueira. Devemos apresentar diante dele o desejo de ver com clareza todas as coisas. O Evangelho dizia isso, que esse homem passou a enxergar claramente. Quantas vezes, meus irmãos, nós caminhamos na fé e ainda não enxergamos claramente? Caminhamos na igreja, caminhamos ainda cheio de dúvidas, um coração endurecido, afastado do querer de Deus. Enxergar claramente, ter uma visão clara da vocação, do projeto de Deus, da nossa missão nesse mundo. Enxergar claramente é aquela experiência interior da paz. Quando você tem a consciência tranquila de dizer, eu sei que estou fazendo certo, eu estou em paz, enxergando claramente o que devo fazer. Por isso, nós vamos pedir a Jesus essa graça hoje. Os cegos desse tempo somos nós, e Ele quer nos curar. Ele quer manifestar também diante de nós o seu poder messiânico. Nós vamos ver no Evangelho de amanhã, em que Pedro
confessa agora a sua fé em Cristo. Ou seja, na sequência do Evangelho de Marcos, Jesus manifesta-se como Messias, manifesta o seu poder sobre as doenças, sobre a natureza, sobre os elementos criados, porque ele multiplica pães, anda sobre as águas, cura o surdo, o cego, mas sobretudo, ele é o Cristo, o Filho de Deus. Nós vamos ver isso no Evangelho de amanhã, Pedro confessando, né, sua fé, né, a confissão de fé de Pedro. Nós também hoje queremos pedir essa graça a Deus, que os milagres nos levem a uma maturidade na fé, a uma confissão de fé. Quantos milagres nós podemos testemunhar na nossa vida? Talvez não seja o da cegueira física, não é? Mas tantas outras cegueiras que tínhamos antes e hoje enxergamos. Modo de perceber as coisas, modos que antes eram de uma maneira, hoje é de outra. E Deus nos deu a graça de enxergar. E às vezes você até confuso, fala assim, mas puxa vida, mas fulano, ele estudou igual eu estudei, ele aprendeu onde eu aprendi, ele viveu até o que eu vivi aqui na igreja. Mas ele ainda não conseguiu dar o passo dele. Ele ainda não conseguiu enxergar. Quantas vezes nós vamos viver situações como essas? E Deus deu a você a graça de enxergar. Pois agradeça a Ele esse dom da luz, esse dom da fé. Esse evangelho é um evangelho catecumenal, porque nós passamos das trevas para a luz, do pecado para a graça. Você que está ouvindo essa meditação e se lembra quantas vezes diante do pecado Deus iluminou seu coração para ir se confessar, não foi? E você experimentou essa luz. Estava na treva, estava no pecado. E de repente um toque de Deus, uma graça, né? Abriu os olhos interiores, eu vou buscar a confissão. Eu vou buscar a oração. E você não parou lá, não ficou prostrado no pecado. É uma graça. Eu repito, quantas pessoas nós falamos, insistimos, mostramos, e a pessoa não consegue enxergar. Deus dá a graça dele a quem ele quer. Por isso nós devemos pedir com humildade e nos abrir a essa graça. Porque de outro modo também a graça de Deus pode passar e não percebermos, não é? Santo Agostinho dizia isso, tenho medo da graça que passa sem que eu perceba. Por isso hoje, diante dessa cena do Evangelho, meditando sobre essa cena do Evangelho, vamos deixar Jesus tocar também na nossa cegueira, na nossa escuridão. E que a palavra final do Evangelho era: não entres no povoado. Não voltes à vida antiga, não voltes ao passado. Vai adiante. Você agora tem a luz de Deus. Você agora pode ver. Você agora enxerga. E por isso, na atitude de fé, nós agradecemos a Deus pelas graças recebidas. Por isso, digamos juntos: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Rezemos colocando as intenções de cada um de nós no coração de Deus nesse dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Deus o abençoe, um ótimo dia para você. Tchau, tchau.